Olá, bom dia. Meu nome é Cristina, sou profissional de educação física, atuo como professora, como instrutora de yoga há 19 anos. Hoje nós estamos aqui para mais uma prática online. E nós vamos hoje trabalhar o tema descondicione o sofrimento. Hoje você pode manter aí com você um cinto, tenha também ao seu alcance um banco. Na prática anterior nós usamos blocos como estes para fazer algumas posturas das quais não conseguimos tocar o chão. Você pode manter duas panelas. Geralmente nós temos um par de blocos. Você vai precisar de duas panelas mais ou menos na mesma altura, do mesmo tamanho. Quem estiver acompanhando ao vivo, se quiser dar um oi, está entrando um raio de sol ali bem bonito. Se quiser dar um oi, um joinha aí, clica no joinha para que nosso canal se expanda. Nós vamos iniciar a nossa prática. Coloque as mãos unidas frente ao coração. Namastê é um cumprimento muito comum, muito usual na Índia. E é um cumprimento não só, poderia ser apenas oi, mas é um cumprimento mais interno. Como se as pessoas se reconhecessem na sua essência verdadeira. É mais ou menos isso que quer dizer o Namastê. Eu reconheço você como ser interno. Namastê. Além de ser um cumprimento, né? Uma reverência ao outro, ao que o outro é, ao que eu sou, mas é também uma forma humilde de me colocar à frente do outro. Vamos trazer as mãos por sobre os nossos joelhos, as palmas voltadas para cima. Feche seus olhos. Se você prefere manter os olhos abertos também, isso não será problema. Vamos trazer a sensação de relaxamento para os músculos faciais. Relaxa a região entre as sobrancelhas. Relaxa a testa. Relaxa o couro cabeludo. Relaxa os olhos. Relaxa a garganta. Relaxa a mandíbula. Entreabre seus lábios. Destrave os dentes. Pouse a mão direita no ponto alto do peito, coloque a mão esquerda no abdômen. Respire sentindo a sensação de movimento respiratório iniciar-se no abdômen e vir crescendo até a área do peito. Mais uma respiração. Termine e descanse as mãos por sobre as pernas, palmas para cima. Faça girar a cabeça gentilmente. 3 vezes em uma direção.
3 vezes na direção contrária. Coordenando o movimento e a respiração. Relaxa os músculos faciais. Relaxa os olhos, relaxa a garganta. O yoga é um estado interno, é uma condição interna de estar aqui agora, presente, consciente. Os movimentos que nós fazemos são como um instrumento, um caminho que nos auxiliam no desenvolvimento desse estado interno. A proposta, a princípio, é trazer a consciência para o corpo, aprender a sentir, observar a respiração. E essa própria consciência, ela vai organizando o seu movimento de uma forma que fique adequada, correta, alinhada e apropriada ao seu corpo. Então, eu sugiro que você faça os movimentos prestando bastante atenção. Se sentir algum desconforto, pare, descanse. A proposta é exatamente essa. Que você esteja atento, que você esteja atenta ao que você sente, pensa e faz. Para que haja como se a respiração interligasse esses três pontos da sua existência. O seu sentir com o seu pensar, com o seu agir. Para que você comece a fluir mais gentilmente pela vida. Assim como a sua prática. Você vai entrar na posição do gato, apoiar as mãos e os joelhos no chão. Você pode ter aí com você uma almofada, você pode ter um cobertor dobrado para que você possa apoiar seu joelho embaixo dos seus joelhos caso você tenha sensações de desconforto. Joelhos vão ficar na altura do seu quadril e as mãos gentilmente à frente da linha dos ombros. Gentilmente, 2 centímetros, 3 centímetros no máximo. Não pode ser assim, observe. Assim não. Assim também não. Observe. Aqui. Gentilmente. A ação de gentileza com o seu corpo deve ser uma ação constante. Quem conhece, encaixa o seu quadril. Vou encaixar aqui agora meu quadril, observe. Puxando a ação do umbigo, ativando a musculatura da base do meu quadril, que é o períneo. Aqui eu vou soltar o ar e erguer as minhas costas. Relaxar o pescoço. Mover o quadril até os pés, as costas curvadas. Na pose da criança. E hoje, se possível, sem apoiar os seus cotovelos no chão. Você respira, volte a pose do gato, fazendo um movimento de flexão. Cóccix para o alto, barra para baixo, peito para fora, queixo para cima, como se você invertesse totalmente o movimento da sua coluna. E na exalação, dobre os dedos dos pés, levante o seu quadril para a pose do cachorro olhando para baixo. Você pode tranquilamente manter os seus calcanhares erguidos e seus joelhos gentilmente dobrados. Relaxa a garganta dos olhos. Relaxa a cabeça. Você vai respirar, pousando os joelhos no chão. Solte o ar e curve a coluna para o alto. Como se as costelas entrassem
umbigo também. Não há esforço nos ombros ou pescoço. Você vai mover o quadril até os seus pés. Se possível, sem apoiar os cotovelos no chão, mas também sem forçar os seus ombros, ok? Basicamente, as suas mãos permanecem na posição em que estavam, os dedos bem abertos, ação nas mãos, acorde os músculos dos braços, das mãos, mas não tensione. Respire vindo para a pose do gato, já fazendo a flexão, já mudando o movimento da sua coluna. Cóccix para o alto, lombar para baixo, peito para fora, queixo para cima. Dobra os dedos dos pés, conectando-os com o chão. Quadril lá para cima, lá para trás. Relaxa a garganta e os olhos. Respire e volte para a pose do gato. Curve as costas, erguendo a sua coluna. Mova o quadril até os pés. Respire entrando na pose do gato, já fazendo a flexão de coluna. Cóccix para o alto, lombar para baixo, peito para fora, queixo para cima. Vá para a pose do cachorro olhando para baixo, olhando para Shivanasana, podendo tranquilamente estar com os joelhos dobrados, os calcanhares erguidos. Respire vindo para a pose do gato. Exale, mente para o movimento das costas. Leve o quadril até os pés. Respire bem, invertendo o movimento da sua coluna vertebral. Exale para a pose do cachorro olhando para baixo. E respire, vá para a pose do gato apenas. Sente-se sobre os seus pés, coloque as mãos à frente dos seus joelhos, pouse as palmas das mãos no chão. Deixe relaxar a garganta e os olhos. Relaxe a testa, relaxe a mandíbula. O sofrimento ele está geralmente no futuro ou no passado. As coisas das quais fizemos e hoje nos arrependemos, ou as coisas que não fizemos e hoje nos arrependemos de não tê-las feito. Ou a preocupação imensa com o nosso futuro, que vai ser do amanhã, vou ter dinheiro, conseguir manter minha vida. Esse é o grande ensinamento da prática hoje. Descondicionar-se do sofrimento é trazer a consciência para o momento presente. Então eu disse para você agora há pouco que a prática do yoga é, na verdade, um estado interno, um estado de consciência. O estado de estar aqui e agora, de prestar atenção em si mesmo, em si mesmo. Você vai entrelaçar os dedos das mãos e vai rotacionar os seus punhos. Direção oposta. Trocar a posição dos dedos das mãos. Rotacionar.
direção oposta. Voltemos à pose do gato. Então nós vamos respirar, exalando, erguer as costas, como fizemos da outra vez. Levar o quadril até os pés, os cotovelos ainda fora do chão. Ativa bem o períneo, esvazie bem os pulmões aqui. Respire vindo para a pose do gato, sem curvar a coluna. Faça flexão dos cotovelos, desça peito e queixo lá no chão. Alongue o quadril para os pés. Alongue, tire as coxas, erga seus joelhos, mova os cotovelos para a cintura, sem deixá-los abertos. Sem o auxílio das mãos, você vai erguer gentil, peito e costas. Vá para a pose do cachorro olhando para baixo. Respire bem com os joelhos no chão. Pouse o pé esquerdo à frente, ligue as mãos, erga seu joelho direito. Mão esquerda, quadril esquerdo, mão direita, quadril direito. Você vai subir o quadril. É como se o quadril movesse o seu tronco para cima. Ao mesmo tempo, tente manter o quadril na mesma altura do joelho esquerdo e empurre o chão, a bola do seu pé esquerdo, a parte da frente do pé esquerdo. Tente alongar a parte da frente da coxa direita, sem fazer com que o seu quadril fique muito arrebitado assim. Vou tirar minha mão para você ver. Mantendo o seu quadril um pouquinho mais encaixado. Entrelaça os dedos das mãos, permita que o seu peito fique aberto. Respire, ergue seus braços lá no alto. Respire, pouse as mãos até o chão. Respire, pouse o joelho direito no chão, a esquerda atrás, pose do gato. Você vai tirar as mãos do chão, vai trazer as mãos para o seu quadril. Nós vamos fazer a pose do camelo. Vou prender a minha camisa aqui de uma forma melhor. Se você tem muita sensibilidade nos joelhos, você pode dobrar o seu tapetinho ou usar um almofada embaixo dos seus joelhos, tá? Dobre assim, geralmente eu faço isso. As mãos no quadril. Eu vou fazer um gentil estraça, pose do camelo. Eu vou encaixar o meu quadril e vou erguer o meu peito. Esse movimento ele não está na sua coluna. É um movimento do seu quadril. Deixa eu tentar mostrar melhor esse movimento para você. Esse movimento ele vai fazer com que o seu quadril faça isso. Se é possível para você ver. Isso é o estraça. Esse movimento do seu quadril. Então é como se a região sacral entrasse para dentro e coubesse para o umbigo aqui. Isso é o estraça. Se você sentir desconforto na coluna, você tem que parar. O movimento que se você fizer forçando a sua coluna vertebral pode machucar. Você volta gentil, pousa as mãos no chão. Se você enrolou o tapete, é hora de desenrolar. Vem para a pose do gato. E exala para a pose do cachorro olhando para baixo. É como se o seu umbigo entrasse em direção ao seu cóccix. Você tem que criar uma ação lá no seu abdômen bem intensa. Um buraco no seu abdômen. E trabalhar o alongamento das suas costas através do seu abdômen, não através
do seu ombro. Os braços são firmes, mas os ombros distantes das orelhas. A ação intensa é coxas, abdômen, né, o core e o quadril. Então, respirando, você vai pisar no seu pé direito na frente. Levante, erga seu joelho esquerdo. Relaxe os músculos faciais. Pose a mão direita no canto direito, a mão esquerda no canto esquerdo. Você vai respirando, subindo o seu quadril. A bola do pé da frente, aquele ponto que está antes dos dedos do pé, está forte ocupando o chão. Depois a ação vem para os músculos da coxa direita, que se transfere lá para a coxa esquerda. E então chega na bola do seu pé esquerdo. Olha como o seu corpo vai todo interagindo. As partes do seu corpo vão se interagindo. Se tudo bem para você, entrelace os dedos das mãos. Uma outra opção seria erguer os seus braços lá no alto. Relaxa bem a musculatura do seu rosto. Respira bem, trazendo as mãos até o chão. Respire e pouse o seu joelho esquerdo no chão. Respire trazendo o pé direito lá atrás. Mãos, dedos bem abertos. Curve a sua coluna novamente, abrindo o peito e erguendo o queixo. Exale, erga seu quadril. Trabalhe lá no seu abdômen. Mesmo que você esteja com os joelhos um pouco dobrados e os calcanhares erguidos, a ação do abdômen precisa existir. Todo o trabalho está no seu quadril, no seu abdômen, no core, nas coxas. Você respirando vai trazer os seus joelhos lá no chão. Flexionar os seus cotovelos e descer o peito e o queixo lá no chão. Alugar o cabelo em direção aos joelhos, ativar as coxas. Erguer os joelhos. Se você conhece a ação, pressione o pubis no umbigo. Encaixe o seu quadril. Erga as costas sem auxílio das mãos. Você não está empurrando o chão com as mãos para erguer as costas. É um movimento gentil de levantar o tronco do chão. Tronco e o peito. Empurre o chão das mãos e os joelhos agora. Os joelhos. Gato, cachorro olhando para baixo. Ou direto, cachorro olhando para baixo. Aqui eu já vou abrir um pouco o espaço entre os meus pés e as minhas mãos para o cachorro olhando para baixo. Se você sentir que para você é confortável, você pode abrir também. Porque aí eu vou me alongando cada vez mais. Quanto menos espaço houver entre mãos e pés, menos alongamento. Você respira joelhos no chão. Você vai sentar-se e alongar as pernas à frente do seu corpo. Vai dobrar os joelhos pousando as solas dos seus pés no chão. Ativar pelinho. As
As mãos vão ficar atrás do seu corpo, gentilmente do lado e atrás. É como se você quisesse deixar os cotovelos e os ombros lá atrás. Assim. Você vai manter o peito já erguido. Acione os músculos do períneo. Apesar de você erguer o quadril, usando os músculos da parte de trás das coxas e glúteos, você precisa manter a tração do abdômen para dentro, como no cachorro olhando para baixo, tá bom? Então você vai numa inspiração, quando o ar entrar, você vai subir, ok? Antes de se preparar, respire e suba. O abdômen entra porque você encaixa o seu quadril, você puxa o pubis para o umbigo. Você pode olhar para os seus joelhos ou para cima. Respira voltando gentil. Esse é o Purvottanasana, pose da mesa. Hoje a gente está trabalhando bastante posturas que abrem o peito, você percebeu? Flexiona seus joelhos, pousa as solas dos seus pés no chão. Não estou forçando a minha coluna, só estou alongando a minha coluna aqui nessa posição. Relaxa os músculos do seu rosto. Relaxa a garganta. É uma ação que vem lá no quadril, lá na base do quadril e não no centro, no meio das costas. Se você forçar o meio das costas, aqui eu estou puxando o umbigo, levando as costelas para dentro para não forçar a minha coluna. Se você sentir que está forçando, vai para a pose da criança. Relaxa os músculos oculares. A gente vai começar a fazer uma transferência do peso do nosso corpo que está aqui no quadril e nos pés na direção do nosso costas. Você vai sentir leveza nas suas pernas. À medida que você for transferindo, é um movimento pequeno, não é muita coisa não. Você vai pousar as mãos nos joelhos e você vai começar a trazer o peso para trás no cóccix. Não é para lombar, é no cóccix. Você poderia fazer a postura aqui, já estaria perfeito. Você pode ainda retirar e erguer os seus pés do chão e trazer os seus pés na altura dos seus joelhos. E se você sente que aguenta um pouco além, você vai alongar os seus joelhos. Ative as coxas. Relaxe os músculos faciais. Relaxe os olhos. Relaxe o pé. Relaxe a garganta. Relaxe os olhos. Dobre os joelhos. Pôs os pés no chão. Alongue as pernas. Puxa as nádegas com as mãos, abra as nádegas e apoie os isquios no chão. Se você tem dúvida de quem são os isquios, é só você sentar-se sobre as mãos. Você vai sentir um ossinho de cada lado do seu bumbum. São os seus isquios. Quando você senta, você tem que estar sentado sobre eles, para que você consiga alinhar as suas costas. Você vai dobrar a sua perna esquerda, vai trazer a sola do pé esquerdo do lado de dentro da coxa direita. Aqui tem ação nesse pé, ação na coxa, ação no pé direito. Você vai levar a mão direita sobre o joelho esquerdo e a mão esquerda atrás. Ontem eu dei uma dica para você de quando você for fazer as posturas de torção, você visualizar uma linha de energia que vem lá do teto, entra pelo topo da cabeça e passa exatamente no centro do seu corpo. Quando você for fazer esse movimento, você o faça girando sobre essa linha central imaginária que você criou, para você não sair, vou usar a palavra do esquadro, outra hora eu explico para você, dos planos do seu corpo para fazer o movimento. Relaxe os músculos do seu rosto. É um movimento forte, mas ao mesmo tempo é um movimento confortável.
com força e um movimento agradável. Você respira voltando, bem gentil. Faça um movimento, respira bem devagar. Agora a gente vai dobrar a perna direita. Vai usar a sola do pé direito no passo interno da coxa esquerda. A coxa esquerda é ativa. Os dedos do pé esquerdo ativos. A mão esquerda é no joelho direito. A mão direita é atrás. Você cria essa linha imaginária central no seu corpo, respira crescendo e exala girando. Quando você vai fazer um movimento de torção, a primeira ação é a de crescer. Você cria espaço entre as vértebras da coluna. A barriga nunca é solta, é sempre ação no corpo. E aí você respira devagar, voltando. Exala, a perna direita. A gente vai fazer a nossa primeira flexão para frente do dia. Puxa as nádegas de novo. Coloquem as mãos atrás, os dedos virados ao contrário do corpo. Você respira elevando os seus braços lá no alto. Alonga as laterais do seu tronco e traga as mãos aqui na borda externa do pé ou do tornozelo. Você pode usar em casa ainda cinto, toalha, camiseta, um pedaço de tecido, um instrumento que te proporcione fazer com que você alcance os seus pés com as mãos. Relaxe os músculos do seu rosto. Esse movimento não consiste em você levar as mãos nos pés. É um movimento de pinça, chama-se Paschimottanasana, a pinça. É uma pinça fechada. É essa ação, puxar aqui o espaço, a angulação entre o tronco e as coxas. Esse movimento não começa nos seus ombros, portanto é extremamente confortável para os ombros, pescoço, músculos do rosto. Respira gentil na postura, observando-se, percebendo-se onde é que está alongando mais, onde é que está alongando menos. Como é que você sente a sua respiração dentro desta posição? Você respira subindo o tronco e braços. Exala descendo braços. Então você vai cruzar as pernas. Vamos fazer mais uma torção. Eu indico a você que dobre primeiro a sua perna direita e em seguida a sua perna esquerda, para que a perna esquerda fique à frente da perna direita. Leve a sua mão direita por sobre o seu joelho esquerdo e pouse a mão esquerda atrás. A mesma ação para que você ative o seu corpo. Você fecha as costelas, você ativa o períneo, você ativa o abdômen. Respire, alongando, crescendo. Exala, girando. Visualiza aí o ponto central, a linha central do seu corpo. Respira voltando devagarzinho. E exala. Vamos mudar a posição das pernas. Agora você vai estar com a perna direita
depois da esquerda, né? Na frente da esquerda. A mão esquerda vai estar pousada no joelho direito, a mão direita atrás de você. Ative, menina, alongue as costas, respire. Vou fazer lateral para você ver o movimento de coluna. Exala, girando aqui para trás. Você respira voltando gentil. Fica aí só mais um minutinho, deixa eu dar uma instrução a você. Um dos objetivos desses movimentos, é claro, é você fazer com um bom alinhamento para que você possa, em todos os níveis da sua existência, criar um fluxo de energia, não se machucar, não criar lesões. Mas vindo para o Ocidente, essa prática de asanas, ela se tornou mais um apoio para o nosso ego, né? Então as pessoas fazem para sair o melhor asana na foto, vamos dizer assim. Fazendo essas posturas, quando você encaixa o seu corpo na posição, alinha e a energia flui, é uma sensação de neutralidade interna. É uma sensação de esvaziamento, é uma sensação de parou tudo dentro de mim, tá tudo fluindo, tá tudo internamente muito tranquilo, muito calmo, muito em paz. Então é uma sensação para o corpo, para a mente e para os nossos sentimentos. Então o objetivo de a gente fazer essas posturas prestando atenção, tentando melhorar a nossa conduta para fazer o movimento, não é para que ela fique bonita, não é para que a gente saia bem na foto, é para que essas posturas elas nos tragam a sensação interna que a gente está buscando, que a gente está tentando encontrar, que é a sensação do ser, que é a sensação de estabilidade. É exatamente essa palavra, estabilidade. Quando você se coloca bem nessas posturas, existe uma sensação interna de estável. E nada fora de nós é estável. Só existe estabilidade aqui dentro. Você vai deitar-se de costas, cabeça para o centro. Olha aí, cabeça para o centro. Deite de costas. Dobre os joelhos. Pouse as solas dos pés no chão. Essa meia postura da ponte. É importante que você, ao fazer esse movimento, deixe-me mostrar para você o seu quadril. Seu quadril sobe encaixando assim. E não apenas assim, olha. Você não sobe o quadril assim. Você levanta o quadril, fazendo a ação do pubis para o umbigo, encaixando o seu quadril. Você pode entrelaçar os dedos das mãos embaixo do seu corpo. Respire. E exale descendo as costas gentilmente. Deixe abrir os seus braços na lateral em formato de cruz, palmas voltadas para o chão. Você vai deslocar o seu quadril gentilmente para o seu lado direito. Você vai deixar um pouquinho o quadril para a direita. Vai trazer os joelhos no sentido do peito, unindo os joelhos e os dedões dos pés. Inale o ar aqui.
E solte o ar no peito, girando as pernas para a esquerda. Você também precisa encaixar o quadril nessa posição, puxar o pubis para o umbigo. Isso vai ativar o seu core. Você vai sentir que é como se fosse o centro do seu abdômen quem sustentasse a maior ação de força do seu movimento. O ombro direito permanece no chão. Você respira voltando. Exala pousando os pés no chão. Alinhou o quadril. Movimentem para a esquerda. Joelhos lá para o peito. Joelho com joelho, pé com pé. Respire. Exala, gira as pernas para a direita. Inspirando, trazendo os joelhos para o peito. Exala, pousando os pés no chão. Alinha seu quadril. Desça seus braços. Alongue uma perna de cada vez. Deixe seus pés parados mais que a altura do seu quadril. Deixe as costas das mãos tocando o chão, a palma da mão voltada para o alto. Movimente a sua cabeça gentilmente, de um lado para o outro. Permaneça nesta posição. Vamos iniciar o nosso exercício de relaxamento. Quando eu propus no início da prática yoga para a gente descondicionar o nosso sofrimento, observa agora o seu estado interno. Observa se você está com alguma necessidade, alguma dor, algum sofrimento. Observa a sua sensação interna. Depois que você respirou, você foi colocando a sua mente aos pouquinhos no momento presente, foi permanecendo com essa mente no momento presente por um determinado tempo, sentindo e observando só o que existe aqui e agora. Você consegue perceber agora o que é descondicionar a mente do sofrimento? Essa necessidade que as pessoas estão tendo, né? É muito interessante porque isso tem se expressado muito, especialmente no campo político, onde as pessoas se colocaram umas de um lado e outras do outro lado, como se houvesse um confronto. É a pura necessidade do ego sofrer. Isso significa que você não significa que você não poderá se posicionar. Está tudo bem. Você vai se posicionar de acordo com as suas crenças interiores. Você só não vai ter a necessidade de impor isso ao outro. Isso vai ser uma condição de plenitude, de paz aqui dentro de você. E se o outro pensa de forma diferente, tudo bem, você respeita, eu respeito, e está tudo bem. Isso não significa que
você não possa expressar as suas opiniões. Você pode. Mas, às vezes, ao expressarmos as nossas opiniões, as outras pessoas vão querer, numa necessidade interna, profunda, de conflito conosco. Se você estiver consciente nesse momento, você simplesmente vai sentir como você pode desistir daquilo ali sem prejuízo para você ou para o outro. Você vai perceber que o estado de consciência, de presença, ele não exige de você que você explique o que você pensa, o que você sente ao outro. E se você já explicou ao outro os seus sentimentos, os seus pensamentos, e o outro ainda não entendeu, não está nesse ponto de entendimento, você percebendo que dar continuidade àquele diálogo vai gerar mais conflito, internamente você vai sentir, olha, tá tudo bem desistir, eu não preciso provar ao outro os meus pensamentos, os meus sentimentos. Isso está aqui estável dentro de mim. E está tudo bem, está tudo certo, está tudo em paz. E essa é a nossa cura interna. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu me deparei com esse livrinho aqui, olha, Sutras Sagradas, é da Seishonoye, que é uma filosofia maravilhosa japonesa, também tem um trabalho incrível de reprogramação mental. Então eu olhei para esse livro e ele me convidou a abrir. Eu abri esse livro, que é bem pequenininho, e aí eu quis ler, eu direcionei os meus olhos para a página direita, mas internamente me direcionou para a página esquerda. E aí eu vou ler para você o que eu li hoje quando eu cheguei aqui no nosso espaço de yoga. A tranquilidade, ela vai nos trazer equilíbrio mental. O equilíbrio mental, ele desfaz todas as inflamações. E um corpo sem inflamação, dificilmente vai permanecer nele micróbios patogênicos. Você vê a importância de você estar bem internamente? A sua vibração interna, quando você está em desajuste interno, quando você está em desequilíbrio, você vibra com energia externa que atrai esses micróbios, esses vírus para dentro do seu corpo físico. Isso é alcalinizar o nosso corpo, a tranquilidade. E aí logo vem dizendo, portanto, a um doente você deve dizer, tu és espírito e não a matéria. No espírito é impossível que parasitas, micróbios existam. O espírito é especialmente Deus, a imagem e semelhança, lembra? E é impossível que Deus adoeça. Então coloque a sua mente nesse lugar sagrado e divino que você é. A nossa mente, a gente disse para você, ela é um instrumento. E nós somos corpos. Então onde você está colocando a sua mente agora? Na matéria? No sofrimento? No passado? No futuro? O que passou, passou. Você não pode mudar o passado. Nem o futuro. Você pode mudar o agora. Porque se você não fizer nada agora, você vai continuar no futuro igual ao seu passado. O espírito não é regido pelas leis da matéria. Ele não adoece. Ele não é perecível no tempo. Ele não envelhece. Trabalho excessivo causa estafa
desgaste ou doença. Somente aqueles que se sujeitam às leis da matéria, que acreditam que são corpo físico. Talvez por isso, essa parada tão grande, né? Pra gente ver quem nós somos de verdade. Você é o espírito, portanto, não é regido pela lei da matéria. Você apenas pensa que é. Então, essa é a nossa leitura de hoje, dos sutras. Sutras sagradas da Seixuan. Respire com profundidade. Mova seus pés. Mova suas mãos. Vá alongando-se. Espreguice. Bocete. Alongue-se. Deite de lado. Sente-se vagarosamente. Encoste as costas numa parede, num sofá, se você quer, precisa ou prefere. Relaxe os músculos do seu rosto, seus olhos, garganta, testa. Sinta como a prática do yoga, ela não é para tornear seus músculos. Ela é para tornear a sua mente, para colocar a sua mente no lugar certo. No lugar de paz, no lugar de amor, de equilíbrio que nós somos. Feche seus olhos. Você apenas contempla essa sensação interna. Você apenas observa. Não é preciso fazer nada, nenhum esforço para se concentrar. Se vierem pensamentos, deixe-os virem, assim como deixe-os irem. Apenas observe, apenas perceba, sinta, preste atenção, só isso. Esse incômodo inicial de quando você é principiante na meditação, ele vai passar. Você vai se acostumar. Você precisa soltar e relaxar. Há uma mente doente, há uma mente a qual você tem que explicar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e a mente está totalmente desalinhada. Desiluda-se, você só vai criar mais conflitos. As mentes, elas precisam estar em consonância para que elas se entendam, se aceitem, se acolham. Desiluda-se de tentar convencer ao outro sobre suas ideias, sobre seus pensamentos, seus sentimentos. Se você falou e o outro ainda não entendeu, ele não está na mesma sintonia, não está na mesma vibração. Você deve permitir que a existência do outro, nesse ponto espiritual que ele está agora, aconteça.
naturalmente, sem nenhuma necessidade interna de mudar o outro. Invista em você, faça mudanças internas, quem sabe, o olhar do outro sobre você, sobre o seu exemplo, as suas atitudes, o convença melhor. Mude a si mesmo, mude a si mesma. Mude a sua forma de sentir, de acreditar, de ser. Pare de lutar para mudar as outras pessoas ao seu entorno. Existem pessoas que escolheram sofrer, se sentem felizes profundamente, estão totalmente acreditadas de que esse é o estado de vida normal, natural e comum para a grande humanidade. E que somos nós que estamos em estado de tranquilidade e paz, que somos os loucos. Pare de tentar convencer aos outros que existe um estado de paz e relaxamento e tranquilidade. Faça isso por você. Você já está dando uma grande contribuição ao universo. Nenhuma contribuição nesse momento será maior ou melhor do que o estado de paz e tranquilidade mantidos nesse momento no qual estamos todos transpondo. Se você vive o seu dia a dia com pessoas que estão infelizes e tentam a todo momento tornar a sua vida também uma grande infelicidade, porque as pessoas querem igualar-se, elas querem comprovante de que elas estão certas, todos nós queremos. Assim como você quer fazer com que essa pessoa fique bem, mostre para ela que existe um estado de paz e de amor aqui dentro, que ela pode acessar e ela não acredita, o inverso também vai acontecer. Ela também vai tentar convencer você de que não, de que tudo aqui é um grande sofrimento e uma grande infelicidade. E é você que não está enxergando isso. Pergunte internamente como você pode viver nesse ambiente, porque o ambiente também nos adoece, de uma forma equilibrada. E receba as orientações internas para que você transponha essas dificuldades externas ao seu redor. Conecte-se. Só há uma forma de salvar-se nesse momento. Conecte-se. Conexão interna. Nada fora pode nos salvar. Respire profundamente, coloque as mãos unidas frente ao coração. Hoje, sexta-feira, tenha o seu bom dia, um excelente fim de semana, muita paz. Tem vários outros vídeos que pode ser que você ainda não tenha visto. Continue praticando, pratique todos os dias. Isso vai manter o seu equilíbrio, vai manter a sua conexão com a tranquilidade. Namastê, fique em paz, fique com Deus. Namastê. Lembra de dar o like aí quando você entrar no vídeo.